Fundado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, foi um dos assuntos mais falados deste mês. Infelizmente, a notícia foi ruim. O incêndio atingiu as 3 estruturas do museu, causando uma enorme perda para o patrimônio nacional e para a educação brasileira. Mas e você? Conhece a história e a importância deste museu? Sabe quais elementos se perderam e quais foram recuperados na tragédia? Então vem com a gente para descobrir. O Museu Nacional havia completado 200 anos em junho deste ano. E uma das personalidades mais importantes para o museu foi o monarca Dom João VI, que além de ser o fundador do museu, ele contribuiu com sua coleção pessoal para o primeiro acervo. Batizado inicialmente como Museu Real, o projeto já indicava algumas mudanças políticas e econômicas que depois acabaram resultando na independência do país, em 1822. Mas vem cá, você sabe com qual objetivo ele foi criado? Respondendo a sua pergunta, Macaulay, a criação do museu visava atender o crescimento socioeconômico do país, visando valorizar a educação, cultura e ciência. Isso porque o segundo imperador do país, Dom Pedro II, era um grande entusiasta da ciência, isso muito por causa da sua educação formal. Inclusive, uma das grandes influências do imperador naquela época foram os movimentos iluminista e positivista, que predominavam muito naquele período. É verdade, e o Dom Pedro II também ele investiu bastante em pesquisas tanto aqui no Brasil quanto no exterior, o que acabou resultando em alguns artigos valiosíssimos para o museu. E é legal a gente destacar que a primeira sede do museu ficava no Campo de Santana, que é um parque localizado no centro do Rio de Janeiro. E em seus primeiros anos de vida, o museu recebeu armários, instrumentos e coleções mineralógicas, inclusive materiais vindos da Casa de História Natural, isso, no Rio de Janeiro, que era conhecida pela população carioca como Casa dos Pássaros. E aí só em 1819 que o museu foi aberto pela primeira vez ao público. As suas visitações aconteciam uma vez por semana. Alguns anos depois, em 1823, o museu recebeu valiosíssimos artigos da coleção egípcia, que continha 5 múmias, vasos canopos, cabeças, mãos e pés mumificados. E aí só em 1892 que ele foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, que fica localizado na Quinta da Boa Vista. E o local também sediou momentos muito importantes para o período imperial. É verdade, as pessoas confundem muito achando que o museu sempre foi no palácio. Na verdade, o palácio ele abrigava a família real, que chegou no Brasil em 1808, até 1821. Depois continuou a abrigar a família imperial, depois da independência, entre os anos de 1822 até 1889, fim do regime imperial. E com a expulsão da família por conta dos movimentos republicanos no final do século XIX, o palácio ainda sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana entre os anos de 1889 e 1891. Pois é, avançando no século, em 1946 a gente tem um passo muito importante para a constituição do museu, como a gente conhecia ele, que foi passar a ser tutelado pela Universidade do Brasil, que hoje em dia a gente conhece ela como UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por conta disso, as atividades de pesquisa passaram a fazer parte daquele local nas áreas de botânica, antropologia, entomologia, geologia e paleontologia, abrangendo tipos de vertebrados e invertebrados. Outro ponto importante para a preservação histórica e estrutural do museu, principalmente para ele não ser reformado ou descaracterizado, foi o tombamento realizado pelo IPHAN, isso em 1938. Para quem não sabe, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. E vale lembrar que o tombamento é uma medida de preservação para os bens históricos, culturais, arquitetônicos e ambientais de valor afetivo para a população. Mas então, Isabelle, você conhecia alguns itens que faziam parte do acervo? Eu conheci assim. Tinha um fóssil de Luzia e o meteorito de Bendegor. Pois são algumas peças que fazem parte desses 200 anos de pesquisa. E elas eram obtidas através de coletas, escavações, aquisições e até doações feitas ao museu.
E quem visitou o museu pôde conhecer dezenas de coleções de diversas áreas diferentes. Gente, mais de 20 milhões de itens da coleção, era muita coisa. E a gente também pode citar, dentre tantas relíquias, uma vasta coleção de mamíferos característicos da nossa fauna, como o cachorro do mato, o lobo-guará e a capivara. Isso para citar alguns. E a tão famosa luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado em toda a América Latina, com cerca de 12.500 anos. E o seu descobrimento reacendeu o questionamento sobre a teoria da origem do ser humano das Américas. E fazendo uma viagem bem mais longa ao passado, o museu também contava com a ossada do dinossauro. Agora eu vou precisar um pouco de atenção para falar o nome dele, que é um nome bem complicado. O Maxacalisaurus topai, uma espécie herbívora que viveu durante o período Cretáceo, isso há cerca de 80 milhões de anos, aqui na América do Sul. Quando adulto, esse dinossauro ele media 13 metros de comprimento e pesava cerca de 9 toneladas. E além disso, o museu também contava com objetos da cultura indígena, afro-brasileira e de culturas dos povos do Pacífico. Uma coleção de artes e objetos greco-romanos da Imperatriz Teresa Cristina e cerca de 5 milhões de insetos. Infelizmente, toda essa riqueza que remonta não só a nossa história, como a história de outros povos, não foi valorizada, não foi levada a sério, e nem mesmo as pesquisas que lá aconteciam, e acabou resultando nesse terrível incêndio. Eu acho que é importante que a gente fale os fatores que indicaram essa má preservação no local, fazendo com que acontecesse essa tragédia. Pois e um desses fatores é a PEC 55 de 2016, que limita os investimentos dentre tantas áreas na educação e na cultura, diminuindo bastante os investimentos nas pesquisas que aconteciam no museu e na própria estrutura física do museu. E esses valores foram caindo ao longo dos anos, fazendo com que a má conservação fosse nítida na estrutura do museu. Sim, os dados sobre os investimentos que aconteciam durante os últimos anos é bem desencontrada, mas a gente pegou alguns aqui para passar. Em 2016, a verba foi de R$415 mil. Já em 2017, apenas R$246 mil foram direcionados ao museu. E nesse ano de 2018, até o mês de abril, foram R$54 mil. 54 mil. Além disso, uma verba no valor de 21,7 milhões vindos do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, havia sido acordado para restaurar o prédio. E esse acordo foi assinado em junho, mas só cairia na conta do museu em outubro. Tarde demais, né? Na noite do dia 2 de setembro, aproximadamente umas 7h30, um incêndio ainda de causas desconhecidas atingiu os 3 andares do palácio na Quinta da Boa Vista. E as autoridades só conseguiram controlar o fogo totalmente na manhã do dia seguinte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o que dificultou um pouco o controle foi a falta de água nos hidrantes. E a falta também de alguns equipamentos de segurança que impediriam um incêndio desse. E como consequência, estima-se que 90% do acervo do local tenha se perdido nas chamas. Ainda não há precisão do que realmente foi perdido, do que foi recuperado, mas há esperança de que o crânio de Luzia tenha sido encontrado entre os destroços. A gente também não pode chamar de sorte, mas um acervo indígena que era exposto no museu, ele estava em Brasília para uma outra exposição e por isso se salvou. E outra exposição que estava emprestada para uma universidade, dessa vez do Pará, é uma coleção rara de insetos, que também foi salva. Outro elemento que também resistiu ao incêndio foi o meteorito de Bendegó. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha servido de reflexão para vocês. Muita gente não foi ao museu e deixou de viver essa experiência, né? Eu mesmo nunca tinha ido ao museu, fiquei super triste com tudo isso que aconteceu. E é bom a gente ter essa reflexão para não esperar uma coisa dessas acontecer, para dar importância à pesquisa no nosso país, aos lugares de memória, aos lugares de cultura. A gente pode começar agora isso. Então, nos próximos vídeos, nós vamos levar vocês até esses lugares de cultura e de memória da região sul-fluminense para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, dê o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilhe com quem você quiser, quem você acha que é importante levar essa reflexão e até a próxima. E aí, clareou?